Olá, 25 de agosto de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Levantamento sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no estado será divulgado hoje. No quadro de entrevistas, vamos falar sobre o primeiro caso no mundo de reinfecção pela Covid-19. Tribunal de Justiça realiza mutirão virtual. E veja como foi a estreia do Imperatriz no Brasileiro da Série C. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Tenho certeza que você já percebeu que o nosso programa está cheio de informação. Até às 8 horas da manhã vai ser assim quando chega o primeiro impacto. Um ótimo dia para você ligado com a gente em todo o estado. A partir de agora, o Maranhão inteiro reunido com muita informação. Até às 8 horas vai ser assim. A nossa equipe chegou aqui na madrugada para levar muita informação para você que acompanha a gente no nosso Bom Dia, tá bom? Um ótimo dia para os amigos que nos acompanham em Balsas, em Santa Inês, em Açailândia. Os amigos que estão conosco ligados na TV Difusora, na Baixada Maranhense, em São Bento, Santa Helena. Você aí em Pinheiro acompanhando a nossa programação. Um ótimo dia, fique ligado aqui na TV Difusora, tem muita informação para você. E a gente já começa mostrando o trânsito na capital maranhense. Vem comigo, a gente vai ver como é que está o trânsito em São Luís. A gente começa pela rotatória do Calhau, a pista da esquerda, o pessoal que vai se deslocando aí no sentido centro. A rotatória do Calhau, portanto, nesse instante a gente vai fechando a imagem para mostrar para você, com o trânsito até tranquilo para o horário, tudo sem nenhum problema, sem nenhum acidente nesse momento registrado nesse trecho. A imagem mostra ao vivo rotatória do Calhau. Mais um ponto que a gente vai mostrar para você agora. A Avenida Guaxinduba é uma das principais aqui da capital maranhense, olha só. Ali no centro da cidade, liga ali essa região central toda, passa pelo novo Parque do Bom Menino, que está muito bonito. A gente vai vendo nas imagens aí, portanto, os veículos que estão se deslocando ali no sentido do Parque do Bom Menino à direita, descendo pelas Cajazeiras aqui à esquerda, sem lentidão. E o trânsito está tranquilo, você vê, inclusive, nesse horário, neste ponto da cidade. Agora vamos para Jerônimo de Albuquerque, essa avenida que passa aí pelo bairro da Coab, pela Coama, vários bairros de São Luís. É na Jerônimo de Albuquerque que a gente tem agora informações, olha só, trânsito já mais pesado no sentido centro nesse instante, na Jerônimo de Albuquerque, câmera colocada aí no antigo Roque Santeiro, mas vai fluindo o trânsito, vai fluindo. Bom dia para você que está indo para o trabalho agora ligado aqui na TV Difusora. 2 agentes da SMTT já estão ali, ó, de prontidão para qualquer necessidade aí à direita do seu vídeo, para qualquer necessidade de ajudar aí os motoristas. Mais um ponto que a gente mostra agora, Avenida Carlos Cunha, vamos para lá? Aqui pertinho do Sistema Difusora de Comunicação, Ponte Bandeira Tribus. Como é que está agora, hein? Tranquilo e favorável? À direita, os carros que descem, os veículos que seguem no sentido centro. À esquerda, sentido Jaracati. Você vê aí o trânsito já mais carregado nesse horário, mas natural, normal para o horário. Ainda não temos aí a volta das escolas, mas o trânsito normal, portanto, neste ponto da cidade, sem lentidão, isso é que é importante. Vai fluindo o trânsito em várias avenidas da cidade. Prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia para você ligado com a gente nesta manhã de terça-feira. Imagens da Central de Monitoramento da Prefeitura de São Luís do Maranhão. Agora a gente vai mostrar para você Imperatriz, o trânsito na cidade de Imperatriz. Vamos ver como é que está? Nesse momento aí, ó, tempo real, trânsito em Imperatriz, a câmera mostrando a movimentação na rua Rio Grande do Norte, esquina com a Avenida Bernardo Saião, Três Poderes. Vamos abrir a imagem novamente aí para você, ó. O sol já está brilhando em Imperatriz. Esse é o trânsito no momento em Imperatriz. Daqui a pouco a gente vai mostrar outros pontos da cidade. Já a vida, né? O dia começando aí terça-feira em Imperatriz. Os abraços aos amigos da região Tocantina, cidade banhada pelo Rio Tocantins, aí que tem a nossa programação. Nossos amigos aí de Imperatriz recebendo o nosso abraço nessa manhã. Olha, esse ano o comércio de São Luís está autorizado a funcionar normalmente nos feriados de 7 e 8 de setembro. A medida é uma tentativa aí de amenizar os efeitos da crise provocados pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Federação do Comércio do Maranhão. Tanto no dia 7 de setembro, data que marca a independência do Brasil, como no dia 8, aniversário de São Luís, o comércio na capital está autorizado a funcionar. Excepcionalmente este ano, as lojas elas vão poder funcionar, que é até importante nesse momento aí de retomada das atividades econômicas. As lojas passaram muito tempo de portas fechadas, sem faturamento, então nesse momento é importante que tenha dias a mais aí para que as lojas possam aumentar a sua produtividade. Em anos anteriores, o comércio da Rua Grande não costumava funcionar nos dias 7 e 8 de setembro. Em 2020, vai ser tudo diferente. A grande intenção é tentar minimizar os prejuízos contabilizados
durante os cerca de 3 meses em que todos esses estabelecimentos permaneceram fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. O Vanderlan, que possui uma loja especializada em calçados, aprovou a decisão que poderá aquecer a movimentação de consumidores nos 2 feriados. É bom porque minimiza todo aquele o prejuízo que nós tivemos e que ainda estamos tentando nos recuperar. O feriado de 7 e 8 de setembro, com certeza vai incrementar mais as vendas, né? Apesar de que haver um pouco de retração da população em sair de casa, manter o distanciamento, né? Evitar vir à rua grande, evitar de ir ao supermercado, às feiras. Então, nós estamos na expectativa, né, que vai ser positivo esse funcionamento dessas 2 datas aí. Os comerciários que forem convocados para trabalhar nesses 2 dias terão que ser beneficiados com o pagamento de horas extras, mais uma gratificação. A abertura nesses dias de feriados ela é opcional para o empresário, para os lojistas, porque há de se considerar que o trabalho nesses dias é considerado extraordinário e tem custos adicionais. A exemplo do pagamento das horas extras com adicional de 100%, mais uma gratificação no valor de R$ 60 para o empregado que for convocado para o trabalho nesse dia. Para esse empresário, o importante mesmo é viabilizar alternativas que consigam novamente atrair os consumidores para o comércio, que já começa a dar sinais de recuperação. O bem demora muito, né? O mal vem de uma vez, agora o bem demora muito. Então a economia, para se recuperar, ela vem gradativamente, lentamente, mas nós vamos chegar lá se Deus quiser, com certeza. São 7 horas e mais 6 minutos, 7 e 6. Olha, foram prorrogados mais uma vez os prazos da redução de jornada e de salário, da suspensão do contrato de trabalho para os trabalhadores afetados pela pandemia de Covid-19. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Bueno. Ele joga aqui no time do Bom Dia em várias posições. Está com a gente a partir de hoje também na reportagem, trazendo informações ao vivo, o nosso Eduardo Bueno. Eduardo, bom dia para você. Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro editou esse decreto, inclusive foi publicado numa versão extra do Diário Oficial da União e antigamente, até julho, melhor dizendo, valiam então 90 a 120 dias aí da suspensão dos contratos de trabalho ou redução de jornada de trabalho. Essa medida, segundo o governo federal, pretende então garantir os empregos e evitar demissões. Agora, a partir desse novo decreto que foi publicado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, as empresas têm um prazo de 180 dias. Só para a gente relembrar, o telespectador do Bom Dia Maranhão, inicialmente aí esse projeto, então, esse decreto valia aí para redução de salários nos valores entre 25%, 50% e 70% da jornada de trabalho e, por consequência, também do salário dos trabalhadores. E o pagamento feito pelo benefício emergencial do governo federal era feito com base no cálculo do que o trabalhador receberia caso ele fosse demitido. No caso da suspensão do contrato de trabalho, empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais, elas receberiam, então, o funcionário recebe 100% do benefício do governo. Então, 100% do salário dele ou do percentual do que ele receberia caso fosse demitido do seguro-desemprego, ele recebe, então, do governo federal. Em caso de empresas com faturamento maior do que isso, 4,8 milhões de reais por ano, então o governo paga 70% do benefício aí, o benefício emergencial, e a empresa pagaria então, continua pagando os outros 30%. O Ministério da Economia garante, viu, Adalberto, que esse ano cerca de 16 milhões de empregos foram mantidos, ou 16 milhões de trabalhadores tiveram benefício aí recebido, fizeram acordos tanto no benefício aí de suspensão de contrato de trabalho, quanto também aí com relação à suspensão do contrato de trabalho, como eu já bem disse, quanto também a redução da jornada de trabalho. Volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Boa terça-feira para você. Até o nosso Eduardo Bueno participando com a gente ao vivo aqui do Bom Dia. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Entre as notícias, a liberação do auxílio emergencial para o FGTS é mais um dos destaques aqui do nosso Bom Dia. Vamos ver. A Receita Federal abriu a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2020. O crédito bancário para mais de 4 milhões e 400 mil contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, totalizando o valor de 5,7 bilhões de reais. Para saber se teve declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet.
Os trabalhadores nascidos em agosto começaram a receber o crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de até R$ 1.045. O pagamento será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Apesar da medida provisória 946, que instituiu o saque emergencial, ter perdido a validade, a Caixa manteve o calendário de saques com base no princípio da segurança jurídica. Ao todo, o governo pretende injetar 37,8 bilhões de reais na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas. O Instituto Nacional do Seguro Social iniciou o projeto piloto da prova de vida por biometria facial. Nesta primeira etapa, participarão cerca de 500 mil beneficiários de todo o país. Os primeiros contatos com segurados já começaram a ser realizados pelo INSS por meio de mensagem enviada por SMS, Central 135 e e-mail. Suspensa de março até setembro deste ano devido às normas relacionadas à pandemia, a prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o primeiro caso, gente, no mundo de reinfecção pela Covid-19. A gente vai ouvir uma especialista sobre esse assunto, hein? E mais, Silvão Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança para nós. Depois do intervalo, são 7 horas e mais 11 minutos. Imagens ao vivo você tem nesse momento da segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Avenida Bernardo Saião, nesse momento, em Imperatriz. O sol já brilha nesta bela cidade da região Tocantina. Voltamos já já. São 7 horas e 14 minutos. Um ótimo dia para você que nos dá o prazer da audiência, né? O carinho da audiência aí em todo o estado do Maranhão. Aqui a Josi Vale está com a gente. Paz e bem para você também, Josi. Maria Luísa ligada com a gente. O Nilson Rod Pires está no Rio de Janeiro acompanhando, ligado das notícias. E a Daniela Martins também. Vai participando, dizendo qual bairro que você está, a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. E aproveita e compartilha com os amigos, a informação nunca é demais de manhã cedo. Então, você vai ficar bem compartilhando com os amigos aí, tá bom? Muita informação do nosso Bom Dia, você aproveita e compartilha com os amigos também. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. A Polícia Rodoviária Federal realizou 2 apreensões de madeira irregular somente no fim de semana, hein? Para que você tenha uma ideia, esse ano o número de ações do tipo já passa de 70. Madeira transportada de forma irregular. As 2 ocorrências mais recentes, registradas pela Polícia Rodoviária Federal, foram na BR-010, em Imperatriz. O transporte em volume diferente do especificado na nota fiscal é uma das situações que mais acontecem nas estradas do Maranhão. São crimes recorrentes. O crime ambiental é um crime que muitas das vezes ele passa desapercebido, às vezes não chama muita atenção, mas é um crime recorrente, de alto valor lucrativo, onde o investimento dos que o fazem é baixo e o retorno é altíssimo. Daí a demanda da construção civil e tudo mais, que absorve a maior parte dessa madeira que é extraída, muitas vezes de forma ilegal, de reservas indígenas, reservas florestais, sem qualquer cobertamento fiscal ou ambiental. Desde o início do ano, foram apreendidas 76 carretas com transporte irregular. Os dados mostram que de janeiro a agosto, a quantidade de madeira apreendida é de pouco mais de 3 mil metros cúbicos. As fiscalizações foram intensificadas nas rodovias federais. O PRF vem fazendo um trabalho de inteligência, a gente tem vídeo monitoramento, o crime vai se reinventando, buscam rodovias alternativas, muitas vezes vicinais. Então, eu diria que é preciso rever alguma coisa na legislação que torne o crime mais duro, que o infrator sinta não só no bolso, mas penalmente, para que a gente não venha a sofrer tanto dano no meio ambiente. E que se dê mais estrutura para fiscalizar também, né, gente? Que o governo federal possa investir mais e a gente tem uma estrutura maior para flagrar crimes como esse que você viu. Ainda bem que mesmo com a estrutura pequena, as apreensões têm acontecido constantemente, né? São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16. Nós estamos no Agosto Lilás, que chama atenção para o combate à violência contra a mulher, né? Esse mês em especial chama atenção para isso. Nesse período de pandemia, os casos também cresceram de violência contra a mulher na região dos Cocais e a gente vai mostrar. O número é assustador. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 22,2%. O Brasil ocupa hoje a 5ª posição no ranking de violência doméstica. Em Caxias, na região leste do estado, a Delegacia da Mulher chega a registrar 12 ocorrências por dia.
Com o distanciamento social ocasionado pela pandemia, houve uma considerável queda nos registros de boletim de ocorrência. Mas logo a demanda voltou a crescer. As denúncias vêm superando os índices anteriores. E atualmente o número está superior ao período antes da pandemia, ou seja, nós tivemos uma demanda reprimida e que agora, nesse exato momento, nós estamos recebendo toda essa demanda. A fim de reforçar a conscientização pelo fim da violência doméstica, foi criada a campanha Agosto Lilás. Ações são desenvolvidas pelo poder público em todo o país, incentivando as vítimas a denunciar o agressor. Esta psicóloga explica sobre os tipos de violência doméstica. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Essas violências acontecem em muitos casos de forma simultânea e de forma perversa também, que se torna até difícil diferenciar uma da outra. A denúncia é o primeiro passo para enfrentar o problema. É a Lei Maria da Penha que garante os direitos à vítima. Mulheres violentadas não deixem de buscar ajuda. Devem procurar as delegacias especializadas ou através da Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180. A gente continua falando de segurança aqui no Bom Dia com a participação de Silvan Alves, que ainda há pouco apresentou o Bandeira 2. Olá, Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô Silvan, uma mulher dormiu ao volante e acabou batendo em um poste na Avenida Daniel de Latouche, bem na subida da Ponte do Ipaz? É, exatamente. O vídeo foi gravado por pessoas que de imediato prestaram socorro. A vítima, ela realmente só o susto, né? Ela estava com um cachorrinho no interior do veículo e, pelo que ela diz, né, no áudio do vídeo, ela diz ter dormido ao volante. Mas o próprio narrador, a pessoa que vai lá no local, filma e presta socorro à vítima, ele diz que ela estava no celular e também estava com um animal. O animal está solto dentro do carro, né, que é um perigo. Né, isso aí fica um alerta. Ainda bem que ela não sofreu, a não ser os danos materiais, né, mas poderia ter sido um acidente com maior gravidade. Olha lá, ela está dentro do carro lá, meio que assustada. Na subida ali da ponte do Ipaz, ela acabou derrubando o poste de iluminação pública. E causa transtorno, né? Porque você sabe que um acidente com quebra de poste, ele acaba gerando um transtorno muito grande para as comunidades que moram ali no entorno. Além, né, de colocar em risco a vida do motorista e a vida de outras pessoas. Precisa ter muito cuidado com o animal. Se você vai transportar o animal não pode ficar solto dentro do carro. Também cuidado com o celular, né? Que é muito comum você ver aí no trânsito as pessoas estar dirigindo e estar no aparelho de telefone celular. No caso do animal, ainda tem aquele detalhe, né, Silvio? Às vezes o animal vai fazer alguma coisa, está latindo no carro, você vai distraído, olha para o lado, acaba distraindo também. Exatamente, né? Tem isso. Tem isso também. Silvão, um homem morreu na noite, no início da noite desta segunda-feira, portanto, depois de ter praticado um assalto na Avenida dos Franceses. Explica pra gente como é que foi essa situação. A vítima, que até ainda há pouco não tinha sido identificada, ela estava na garupa de uma moto em companhia de um outro indivíduo e assaltaram uma senhora ali nas proximidades do Iema, na subida ali da Alemanha, ali na subida da Avenida dos Franceses. Depois de terem praticado esse assalto, eles tentaram fugir ali pelo Caratatiba. E lá, esse que estava na garupa, ele teve um mal súbito, caiu, né, ficou se debatendo no chão. A moto já estava em baixa velocidade, porque parece que ele deu alerta para o piloto que estava com ele, né, que ele estava se sentindo mal. Ele aliviou e aí ele praticamente caiu da garupa da moto, ficou se debatendo lá. As pessoas tiraram o capacete, tentaram socorrê-lo, mas infelizmente ele acabou morrendo. É possível de que ele tenha sido vítima de um ataque cardíaco, né? A adrenalina sobe num momento como esse e aí o coração deve não ter resistido e ele acabou morrendo. O Instituto Médico Legal deve ainda hoje fornecer um laudo, né, cadavérico com a causa-morte desse indivíduo que infelizmente acabou perdendo a vida. Você falou no Bandeira 2 ainda há pouco também, mostrou uma imagem na Cidade Olímpica. O que foi? Lá na Cidade Olímpica... Ontem a gente mostrou o caso daquele Logan que foi tomado de assalto lá na Coab. Isso. Esse carro aí,
ele parece, o que tudo indica, é o carro que aparece nas imagens que viralizaram aí nas redes sociais, do indivíduo lá na Avenida 1 da Cidade Olímpica, onde ele passa, né, supostamente procurando integrantes de facção rival, e ele chega inclusive a efetuar disparos de arma de fogo na via pública. A polícia está utilizando essas imagens aí para tentar identificar esse indivíduo. Lembrando que esse carro, ele foi roubado por volta do meio-dia e depois de ser utilizado em vários assaltos, ele foi abandonado lá na avenida principal, lá do bairro Santa Clara, que fica ali também no entorno da Cidade Operária. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. Agora você vem comigo, a gente vai mostrar no quadro aqui os números da Covid-19. Vamos atualizar os casos de Covid-19 aqui no Maranhão e no Brasil também. A gente vai trazer para você essa informação agora aqui na tela, olha só. Boletim que foi divulgado ontem, portanto, o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado mostra 144.895 casos confirmados, 8.064 ativos. O número de óbitos, 3.365. O número de recuperados, 133.466. Os novos casos em São Luís, 84, em Imperatriz, 9 casos e nas demais regiões, 402 casos. Esses são os números aqui do Maranhão. O número de mortes em função da pandemia do novo coronavírus no país chegou a 115.309. Passamos de 115 mil mortos, infelizmente. Nas últimas 24 horas foram 565 novas vidas perdidas registradas pelas secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas foram acrescidos às estatísticas 17.078 novos casos notificados. São 7 horas e mais 24 minutos, são 7h24 agora. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde divulga hoje o resultado final do inquérito sorológico. Você lembra que a gente falou sobre esse assunto aqui? Pois é, o inquérito foi realizado para avaliar o cenário atual da pandemia no Estado e nós vamos saber mais detalhes com a Anice Ribeiro. Uma expectativa grande em relação ao levantamento, à divulgação deste levantamento. E a Anice Ribeiro está comigo. Bom dia, Anice. Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Então, esse inquérito sorológico ele vai ser apresentado pelo secretário de Estado da Saúde através de uma coletiva de imprensa que está prevista para acontecer daqui a pouco aqui na Secretaria de Estado da Saúde. Esse inquérito sorológico é, na verdade, para avaliar, analisar, né, o cenário atual da pandemia aqui no estado do Maranhão e principalmente para responder aquela pergunta, né, quantas pessoas tiveram de fato coronavírus aqui no estado. A gente lembra que esse inquérito, essa testagem, ela não foi realizada em toda a população, de acordo com as medidas que foram anunciadas lá em julho, né, pela SES, apenas 4.080 testes seriam realizados na população e junto desses testes também um questionário, né, para que a Secretaria avaliasse de fato quantas pessoas naquela residência tinham sido assintomáticas ou que tiveram sintomas leves. Essa testagem ela foi realizada em 69 municípios, esses municípios divididos então entre as 19 regionais de saúde aqui do estado. O resultado, ele vai, a partir de agora, pautar políticas públicas, né, já que a gente não tem uma data para a vacina. Então, já que não tem, esse inquérito ele vai ser de extrema importância para pautar as políticas públicas daqui em diante no estado do Maranhão. Um outro detalhe que também é relacionado à saúde, Adalberto, é que até o dia 28, aqui no estado do Maranhão, profissionais de saúde de várias secretarias, de vários estados brasileiros vão estar reunidos para trocar experiências, né? Essa troca de experiências para analisar o que deu certo naquele estado e acompanhar também, fazer uma visita técnica em pelo menos 20 unidades de saúde aqui do estado, que são aqui em São Luís, em Pinheiro, São José de Ribamar e também em Santa Inês. A ideia é visitar as unidades de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde e também os serviços laboratoriais. Isso para facilitar aí o intercâmbio entre esses estados, para traçar políticas também para o coronavírus. Essa luta aí que todos os estados, claro, estão enfrentando, toda a população. Adalberto. Obrigado, Anice, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Anice Ribeiro ao vivo com informações para nós. Hoje, portanto, esse levantamento deve ser divulgado. São 7 horas e mais 27 minutos. Cientistas de Hong Kong anunciam comprovação do primeiro caso no mundo de reinfecção por Covid.
A Organização Mundial de Saúde pede que as pessoas não tirem conclusões precipitadas. Sobre o assunto, eu converso agora com a médica Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco, que é infectologista, doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional, pesquisadora e professora associada da Universidade Federal do Maranhão. Doutora, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Doutora, o que é possível, que reflexão é possível fazer a partir desse estudo agora, já que havia aí, né, na própria comunidade científica, já essa intenção de investigar situações como essa e agora lá em Hong Kong esse caso de reinfecção aí comprovado? Isso, na verdade, a gente já estava vendo isso aqui em São Luís, né, já tem pessoas tendo coronavírus pela segunda vez. E você precisava confirmar, porque você faz, por exemplo, o exame, o RT-PCR, mas ele só diz que o vírus foi detectado. Esse trabalho, ele fez o sequenciamento do vírus nas 2 vezes que o paciente teve. Então, mostrou que os vírus têm linhagens diferentes. Então, ele não estava continuando a eliminar o primeiro vírus até aquela data, da segunda vez. Não, são vírus diferentes. Então, o que traz de diferente nesse trabalho é isso. Então, realmente foi confirmado que a pessoa teve o coronavírus pela segunda vez. Supõe-se que isso seja raro, né? Porque mas a gente já começa a ver isso aqui em São Luís. Doutora, outra conclusão é que quem tiver coronavírus vai ter que vacinar também, que provavelmente isso não vai dar uma imunidade por muito tempo, né? Provavelmente só por alguns meses. Essa questão da vacinação é importante e o estudo acaba revelando nesse sentido. Os sintomas geralmente são os mesmos e a forma de ação, digamos assim, do vírus no organismo, já foi possível constatar se ela é da mesma forma, por exemplo, que a primeira vez que o indivíduo teve Covid? Então, esse artigo ele mostra que as pessoas que tiveram formas assintomáticas ou formas leves a primeira vez, então, da segunda vez, elas não conseguem, por exemplo, se proteger, elas contraem a infecção, mas nesse caso específico, ele não desenvolveu a doença. Então, a primeira vez ele teve sintomas leves, e na segunda vez, ele só foi detectada a presença do vírus, ele não teve sintomas, ou seja, o organismo não formou anticorpo suficiente para protegê-lo de pegar a infecção, mas, no entanto, o organismo não desenvolveu sintomas graves. Mas existe a possibilidade, esse próprio artigo cita, de que a pessoa, tendo uma forma leve a primeira vez, na segunda, ela possa desenvolver forma grave. Isso é uma possibilidade. O que a gente tem visto aqui em São Luís? Pessoas que fizeram quadro leve a primeira vez, na segunda vez, embora ainda seja quadro leve, a pessoa tem muito mais sintoma do que da primeira vez. Então, por exemplo, na primeira vez a pessoa teve febre, dor de cabeça, dor de garganta, mas não teve a perda do paladar e do olfato. E na segunda vez já tem perda do paladar e do olfato. Na primeira vez a pessoa não teve comprometimento pulmonar, na segunda vez teve. Então você pode ter mais sintomas da segunda vez e pode até ter um quadro mais grave do que a primeira vez. Obrigado, doutora, pelas informações, pela entrevista aqui no nosso Bom Dia, viu? Muito obrigado. De nada. Aí, portanto, você viu, saiu esse resultado aí científico, né, sobre casos de reinfecção pela Covid-19 e a gente, claro, ouviu aqui uma especialista da Organização Mundial de Saúde diz que é preciso ter cuidado em relação a essas informações. É claro que a ciência está comprovando, no caso, fez esse estudo, esse levantamento, aponta esse caso de reinfecção por um outro vírus, mas é preciso ter cuidado e outras pesquisas, claro, vão continuar acontecendo sobre esse assunto. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Estado realiza mutirão virtual para soluções de conflitos. E mais, pré-candidatos a prefeito de São Luís brigam por paternidade de proposta. É isso mesmo, já começou a briga. Assunto para John Coutrin já, depois do intervalo, um instante só. São
São 7 horas e 35 minutos. Um abraço para Daniela Martins, está com a gente lá em Bacabeira, é isso? Bacabeira. Valeu, Daniele, por acompanhar a nossa programação. A Lenise Costa está comigo também, a Maria Luísa. Pessoal participando aqui pelas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, dizendo que está acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão, viu? Legal saber que você está com a gente. São Bento, Santo Inês, os amigos aí que estão em Açailândia acompanhando a nossa programação também, ligados aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 35 minutos. Agora vamos falar de política? Participação aqui é de John Coutrin, está comigo aqui no estúdio. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos falar sobre aquilo que a gente dizia ainda há pouco. Pré-candidatos a prefeito de São Luís, eles já estão brigando por paternidade de proposta. Quer dizer, calma, não é debate ainda. Ainda não. Não é réplica nem tréplica, mas a briga já começou. Já a briga já começou. Dois pré-candidatos a prefeito de São Luís, o doutor Iglesio Moisés, que é pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade, e o pré-candidato Rubens Pereira Júnior, que é do PCdoB, né? Que é pré-candidato a prefeito pelo PCdoB. Bom, resumindo, um programa relacionado de apoio às crianças, né? Ao qual o Rubens chamou de renda criança, né? Renda criança, que seria uma ajuda aí de R$100 para as crianças, e o PAP, que seria o do programa do Dr. Iglesio, programa de apoio à primeira infância. PAP, programa do Dr. Iglesio, que seria programa de apoio à primeira infância, e o Renda Criança, que seria o programa do Rubens Pereira Júnior. Aí fica a dúvida, porque os programas são semelhantes e foram divulgados pelos dois pré-candidatos, o mesmo valor. O Dr. Iglesio reclamou, disse que esse projeto é de iniciativa e de autoria dele, inclusive já protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em agosto deste ano. Projeto do Dr. Iglesio, o PAP, Programa de Apoio à Primeira Infância. Por sua vez, o deputado Rubens Pereira Júnior, pré-candidato a prefeito pelo PCdoB, disse que não copiou o projeto do Dr. Iglesio e que isso ele já anunciou desde dezembro do ano passado, ou seja, bem antes do programa do Dr. Iglesio. O certo é que o Dr. Iglesio disse que o Rubens copiou até o valor, né, até o valor do que seria oferecido. Ele reclamou, dizendo que já é médico, já atua há muito tempo aqui na saúde de São Luís, que já tem levantado essa proposta há muito tempo, apesar dele ter protocolado na Assembleia neste ano, mas ele disse que ele afirma que o Rubens copiou integralmente o seu projeto, né, que seria de apoio às crianças. Como é apoio às crianças, vale o trocadilho, estão querendo saber quem é o pai da criança. Quem é o pai da criança, exatamente, deixa eu chegar a isso, né? O PAP, né? Quem é o pai da criança, quem é o pai da criança desse projeto. O certo é que há também quem fale, que defensores também do próprio Rubens, que esse projeto até já existia antes, né? Que é um projeto da CUFA, da Favelas do Brasil, que é um programa nacional. Talvez tenha surgido disso também. Só que, segundo, aliás, do Dr. Iglesio, esse programa é apenas de assistência, né, distribuição de cesta básica. O certo, Adalberto, que a gente lembra que da vez passada, a gente falou várias vezes aqui no programa, no quadro de política, também de acusações, outros deputados ainda lá na Assembleia, falando de Copa, envolvendo até o próprio Duarte Júnior, Neto Evangelista. A gente trouxe essa discussão aqui também, né, de cópias, projetos copiados, chamavam até o Duarte, né, de copiador, copiava o projeto dos outros. Agora, só que o Duarte está fora dessa polêmica, não é ele, né? Agora é o Rubens Pereira Júnior e o Dr. Iglesio. Lembrando que os dois são amigos, são da base aliada do grupo do governador Flávio Dino, mas a gente sabe, quando chega a eleição não tem isso não, né, Adalberto? Quando chega a eleição, a lei do Muricy, cada um cuida de si, né? Acabou esse negócio de armistício, agora não, agora é briga, né? Quem disputando quem vai aí levar a eleição para o segundo turno, e acabou, portanto, as amizades a amizade fica de lado. Agora o que vale aí é a eleição, é a política. Que bom que estão preocupados com a primeira infância, esse é um dado Isso significativo, o mais importante é importante até que pois os eleitores prestem atenção nisso, hein? A nossa legislação estabelece como prioridade absoluta o Estatuto da Criança também. Então fique atento às propostas que virão aí para a área da primeira infância em especial, né? Uma área voltada para
a criança e adolescente também, né? Importante, Adalberto, projeto todo mundo tem, né? Eu posso criar um projeto, você. O importante é que tenha viabilidade e que se possa cumprir caso for eleito, porque já chega de tanta promessa, né? Que em época de eleição o que mais tem é promessa, a gente brigando aí por projeto. Eu quero ver na hora que for eleito prefeito, se consegue, né, colocar em prática o que prometem. Realizar. Ô João, Roberto Costa tem conversa com a Rosiana hoje para definir o futuro do MDB aqui em São Luís. Será que amanhã a gente vai ter uma notícia sobre esse assunto mesmo? É para ser hoje, Adalberto. Já foi adiado, né? Dia 15 era o primeiro prazo, hoje dia 25 é o segundo prazo, mas parece que tudo indica que não sai aí a definição do MDB. O que vai acontecer? O deputado Roberto Costa, que está cuidando disso, dessas alianças, né, ele é o vice-presidente estadual, se reunirá novamente com a ex-governadora Rosiana Sarney hoje. A partir dessa reunião, pode haver um desdobramento de anunciar já o candidato que o MDB apoiará aqui em São Luís, ou não, adiar mais um pouquinho essa data, talvez para o dia 31, e já pensou, quem sabe, até o dia das convenções, né? Uma surpresa aí no dia das convenções. O certo é o seguinte, o que está acontecendo? O Roberto Costa, isso aí ele já falou, todo mundo sabe disso, Roberto Costa tem uma preferência pessoal pelo Neto Evangelista, né? Por ele, o partido, o MDB, pelo Roberto Costa, apoiaria o Neto Evangelista. Só que o MDB impõe aí uma condicionante. Entre essa condicionante, que o partido, né, o candidato que receberá o apoio do MDB, ofereça em troca a candidata a vice. Só que o Neto tem outros partidos também. Tem o PDT, né, tem o PSL, tem o PTB, que também brigam, né, para indicar o companheiro de chapa do Neto Evangelista. Então, essa discussão, segundo informações, Adalberto, seria levada mais para frente, seria tratada mais na frente, não é? Um pouquinho mais na frente, antes das convenções, sentava todo mundo na mesa e discutia-se quem seria aí o melhor partido para indicar a vice. Só que o MDB quer logo que dê a garantia. Nós não vamos esperar aí reunião mais na frente entre partidos para discutir. A gente quer logo a garantia de que o MDB terá a vice. Então isso está emperrando. Por outro lado, diante desta indefinição, o MDB pode apoiar a candidatura do Dr. Carlos Madeira, que já deu todas as garantias ao MDB, no momento que quiser, né, pode indicar o vice e fechar. Então, a depender dessa reunião hoje com a ex-governadora Rosiana Sarney, eles vão avaliar, a gente aguarda mais um pouquinho o Neto, né, a gente aguarda mais um pouquinho, ou então a gente vai logo com o Carlos Madeira, sem descartar ainda, claro, óbvio, o Duarte Júnior, que também ofereceu a vice para o MDB, e o deputado Eduardo Brade, que era uma preferência da própria ex-governadora Rosiana Sarney, do Grupo Sarney, mas o Brade tem o mesmo problema também, Adalberto. Tem muita gente ali na coligação dele, tem muito partido, não é? Para também tentar a vice, assim como o Neto, o Brade também tem muitos partidos e também não será ali, não tem como garantir agora, o Brade não tem como garantir agora dar vice para o MDB. Então, essa é a situação de hoje do MDB. Vamos acompanhar essa reunião, Adalberto, que acontecerá entre o Roberto Costa com a ex-governadora Rosiana Sarney e, quem sabe, até o final do dia, o MDB tome uma decisão, né? Se anuncia logo o apoio aqui em São Luís, ou se aguarda mais um pouquinho aí, né? Esperando o Neto, esperando aí, talvez até o Brade. Obrigado, viu, João? Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, são 7h44. Vem comigo porque agora nós vamos ver como é que está o tempo em Imperatriz. Imagens em tempo real, agora, hein? São do climaauvivo.com. Imperatriz, hoje, olha só como é que está. Bela imagem, hein? Imperatriz, hoje a previsão é de que tenha um céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Essa é a informação que se tem do LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. A temperatura mínima lá em Imperatriz, 20 graus e a máxima 38 graus. Que bonita essa imagem de Imperatriz, portanto, 20 graus a mínima, 38 de máxima nesta, que é a segunda maior cidade do estado. E agora nós vamos ver imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses e saber da previsão do tempo para hoje aqui em São Luís, hein, gente? Olha só, imagens aí ao fundo, você tem a ponte José Sarney, a ponte do São Francisco, portanto, aí ao fundo, a maré está seca nesse momento, né? Imagens da Avenida Beira-Mar, ao vivo, e a previsão para hoje é de tempo parcialmente nublado,
com possibilidade de chuva rápida e isolada. A mínima está na tela para você, 25 graus. E a máxima, 32 graus em São Luís do Maranhão. Bela imagem aí nessa manhã de São Luís do Maranhão, da capital de todos os maranhenses. Bom, e agora a gente segue com imagens ao vivo para mostrar mais uma previsão do tempo agora. Nós vamos mostrar como é que está o tempo agora em Açailândia, gente. Imagens de Açailândia para você. Olha só, nesse momento, Açailândia, imagens em tempo real e a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens. A máxima vai entrar na tela e a mínima também para você. A máxima para hoje, 24 graus e a mínima 38 graus. Aí está imagens de Açailândia, portanto, nesse momento. Um abraço aos amigos que nos acompanham em toda a região, que acompanham o nosso Bom Dia Maranhão. 24, eu repito, de mínima, 38 de máxima para hoje em Açailândia. O sol brilhando forte, né, gente? Brilhando muito forte aí em Açailândia. Um abraço aos amigos que acompanham a nossa programação. São 7 horas e mais 46 minutos, 7h46. E a previsão para mais 3 cidades? Tem? Tem sim. Hoje é terça-feira e mais 3 cidades a gente mostra para você aqui no Bom Dia. Previsão, parceria aí com o Lab Médico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos conferir como é que está aqui na tela a previsão para Caxias, Carolina e Colinas. Vamos lá? Em Caxias, hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 22 de mínima, 35 de máxima. Em Carolina, hoje, qual é a previsão para essa terça-feira? Lá em Carolina, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. A mínima é 20, a máxima 36 graus e a sensação térmica maior ainda. Em Colinas, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 20 de mínima e a máxima também é alta, 35 graus em Colinas. Parceria aí com o NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, com a gente, parceiro aqui do Sistema Difusora de Comunicação, hein? São 7 horas e mais 47 minutos, 7h47. Em Imperatriz, podem aumentar as restrições em estabelecimentos comerciais. É isso mesmo. As fiscalizações feitas na cidade ainda encontram várias irregularidades. A fiscalização aconteceu em 7 bairros: Centro, Bacuri, Buriti, Entroncamento, Vila Lobão, Beira Rio e na Avenida Pedro Leiva de Santana. A equipe da Prefeitura de Imperatriz continua com o trabalho de orientação, educativo e preventivo. Durante a fiscalização, foram 57 estabelecimentos visitados. 1 foi interditado e 3 foram embargados. As rotas e abordagens irão continuar. E se alguns desses locais não cumprirem as normas estabelecidas em decreto, todos os bares, casa de eventos e similares terão mais restrições. De acordo com o secretário de governo, falta obediência e prudência por parte da população. Falta obediência às normas de prevenção à Covid-19. Estamos numa pandemia ainda sem vacina, então falta obediência e prudência. As pessoas podem frequentar os bares, as casas de evento e os estabelecimentos devem obedecer o limite máximo de 50% e a lotação do estabelecimento é sentada. Não pode ter pessoas em pé dentro do estabelecimento juntas. Isso caracteriza uma pista de dança. Está vedado pista de dança. Então, nosso interesse é que todas as atividades econômicas funcionem, mas obedeçam às normas. Estamos em um nível inaceitável de desobediência. Durante as interdições e embargos realizados no último fim de semana, o decreto municipal poderá passar por alterações. Essa semana já estamos reunidos com um comitê de 7 secretarias do enfrentamento para que a gente possa trazer novas medidas, né, ainda essa semana, para que a gente restrinja um pouco mais, né, essas aglomerações. A gente vai estar aqui para mostrar quais são essas restrições aí, né? Portanto, né, não respeitaram, agora as restrições vão ser maiores. São 7 horas e 49 minutos, 7h49, por conta da pandemia da Covid-19, a aferição de taxímetros em Passo do Lumiar teve de ser adaptada. Os profissionais que atuam no município têm um prazo de 10 dias para agendar o procedimento. Seu Antônio é taxista há mais de 10 anos e toda vez que precisava verificar o funcionamento do aparelho que faz a cobrança das corridas, tinha que ir até São Luís, um trajeto de pelo menos 17 quilômetros. Ficou mais viável para a gente, só sem deslocar daqui para o Calhau para fazer essa aferição com o trânsito, o tempo que a gente perdia, aqui ficou excelente. Mas a aferição dos taxímetros de Passo do Lumiar foi transferida para o próprio município. 240 táxis serão fiscalizados. A gente faz o fichamento de toda a documentação, confere se está tudo ok,
verifica pneus, verifica o aparelho taxímetro, se está nos conformes. Esse táxi ele vai para o teste de pista, que é um teste feito numa distância de 1 km, bandeira 1 e 1 km, bandeira 2. Estando tudo positivo nesse teste de pista, a gente emite o certificado e coloca o selo no taxímetro. Por causa da pandemia do coronavírus, o processo precisou ser modificado. Este ano, os profissionais luminenses têm um prazo de 10 dias para comparecerem até aqui, a Avenida 1 do bairro do Maiobão. Mas antes disso, eles precisam pagar a taxa de aferição, estar com a alvará de prestação de serviços nas mãos e também fazer o agendamento pelo site do IMEC na internet. Nós estamos, primeiro, educando, orientando, para então efetuar a fiscalização necessária para que o nosso trânsito de Paço do Lumiar tenha mais segurança, através da redução de acidentes, beneficiando o condutor, o pedestre e todas as pessoas que utilizam as vias de Paço do Lumiar. São 7 horas e mais 51 minutos. Olha, o Imperatriz empatou na sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, hein? Vamos ver? O primeiro toque na bola foi do Imperatriz, mas as duas primeiras chances no ataque foram do Remo, em menos de 1 minuto e meio de jogo, levando perigo. O Imperatriz ameaçou na cobrança de falta. No escanteio, a bola passou por todo mundo na área. Os lances da sequência ficaram concentrados na defesa do time paraense, com o ataque do Cavalo de Aço tentando sair na frente no placar. Depois o Remo acelerou tentando impor um ritmo. O Cavalo de Aço teve chance clara na jogada que começou no cruzamento do Vinícius para a cabeça de Anderson Cavalo. Jogo disputado, muitas faltas. O Remo também apostou em jogadas aéreas direto na área do Imperatriz. Este ataque do Remo forçou o goleiro Enal mostrar serviço na estreia dele com a camisa do Cavalo. E o primeiro tempo foi assim, jogo muito corrido, gritado, bola para um lado, bola para o outro e gol que é bom, nada. O primeiro jogo do Imperatriz na competição. O time não entrou em campo nas duas primeiras rodadas porque estava com a maioria dos jogadores contaminados pelo novo coronavírus. Contra o Remo, a estreia no campeonato e equilibrado até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Remo começou no ataque, mas o Imperatriz marcou neste lance, mas não valeu não. O árbitro disse que o Ramon Baiano, antes de cabecear para o fundo da rede, empurrou o zagueiro do Remo. Aí foi a vez do Remo. Na investida de Gelson pela direita, Eduardo Ramos marca de cabeça. A arbitragem marcou impedimento. De novo, tudo 0 a 0. O Remo fez 2 substituições de uma única vez. Ganhou fôlego e foi para cima, conseguindo armar vários lances de perigo. Trabalho para o goleiro Enal. Nas bolas paradas, o Imperatriz desperdiçou chances de marcar. O técnico Luiz dos Reis também fez 2 trocas. As mudanças deram uma acelerada no jogo, mas não adiantaram muito não. Nem com mais substituições, nem com os 5 minutos de acréscimo. O time da casa ainda teve essa cobrança de falta no final, mas 0 a 0. Remo vai a 7 pontos, Imperatriz fica com 1. Lembrando que o Cavalo tem 2 jogos a menos. Boa sorte aí ao Imperatriz no Campeonato Brasileiro. Imperatriz teve os 2 primeiros jogos cancelados, você sabe, por conta dos jogadores que testaram para a Covid-19, né? Testaram positivo. São 7 horas e 54 minutos agora. Acontece a partir de hoje o primeiro mutirão do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Nós vamos saber mais detalhes agora com a Nice Ribeiro. Nice. Oi, Adalberto. Então, nesse momento de pandemia, a gente sabe que praticamente todas as empresas, né, passaram a funcionar home office e o Tribunal de Justiça, desde março, também tem aderido a esse formato para poder resolver as questões de processos, né? Então, por isso, essa é a primeira vez que é realizado um mutirão para a solução de conflitos virtual aqui pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Esse mutirão ele começou ontem e aí encerra hoje apenas de 8 da manhã até a 1 da tarde. Então, esse primeiro mutirão com audiências virtuais, ele vai ser conduzido
por 5 conciliadores, onde serão realizadas aí cerca de 78 sessões envolvendo o Banco do Itaú. As sessões que são realizadas pelos Centros de Solução de Conflitos do TJ, como eu falei, tem acontecido desde março deste ano, né, pela plataforma Web Conferência do TJMA, que fica na página eletrônica do Poder Judiciário Maranhense. Lá é só clicar no link videoconferência e aí o TJ realiza então essa medida preventiva à Covid, evitando que as pessoas precisem se deslocar aqui ao Tribunal de Justiça. Essa iniciativa ela atende às determinações e também às orientações da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça aqui do Estado do Maranhão e, além disso, o Núcleo de Solução de Conflitos do TJ tem incentivado, né, que as pessoas busquem por esses canais de atendimento para evitar se deslocar até aqui para receber esse atendimento. Então, as várias demandas são resolvidas por meio da internet, inclusive pensão alimentícia, divórcio, guarda, cíveis, relações de consumo, entre outros. Então, tudo isso está sendo resolvido apenas pela internet nesse momento de pandemia, Adalberto. Obrigado, Nisso, pelas informações. Até amanhã. Olha, pacientes do Hospital Presidente Vargas têm sido beneficiados por órteses confeccionadas por terapeutas da unidade de saúde. O aparelho serve para manter um adequado alinhamento das articulações e músculos. Os dispositivos são direcionados a pessoas que convivem com o vírus HIV e que também estão com infecções neurológicas, como a toxoplasmose, por exemplo. Nas mãos ou nos pés, eles auxiliam no processo de reabilitação. O paciente com HIV, com SIDA, ele geralmente evolui com um quadro de neurotoxoplasmose, né, que é uma infecção mesmo neurológica. E as infecções neurológicas, elas acabam muitas vezes evoluindo com algumas deformidades de membros, sejam de mãos ou de pés. Com o uso contínuo, a supervisão, o monitoramento do uso dessas órteses, a longo prazo a gente consegue fazer com que aquele membro não venha deformar. A produção, que começou no ano passado, foi intensificada. De janeiro até agora, cerca de 30 pacientes receberam o material de forma gratuita. As órteses são feitas no próprio Hospital Presidente Vargas, em São Luís. A fisioterapia, junto com a terapia ocupacional na unidade, o paciente chega com a demanda, com déficit neurológico. Para evitar contraturas e deformidades, nós confeccionamos as órteses e colocamos nos pacientes para melhorar a reabilitação deles. A utilização, que é prescrita pelo terapeuta ocupacional, depende do estágio da doença e fica entre 3 e 4 horas por dia, tanto na UTI, enfermarias da unidade de saúde ou em casa. A neurotoxoplasmose, se a gente não cuidar, né, e não fizer uso dos dispositivos adequados, ele pode realmente evoluir para deformidades, né? E quando a gente faz o uso dessas órteses, a gente consegue prevenir isso. E o legal é que ele não precisa usar só aqui na internação, só enquanto ele está na UTI ou só quando ele está na enfermaria, né? Quando ele vai para casa, ele já pode ir com essa órtese prescrita, quem sabe já confeccionada, para fazer também uso em casa contínuo. Olha, o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã a gente vai estar de volta aqui às 7 da manhã. Amanhã, inclusive, não sei se você sabe, é o Dia Internacional de Igualdade da Mulher. A gente vai refletir sobre o assunto. Hoje você já viu reportagens. Temos mostrado aqui, né, ao longo do tempo, reportagens sobre esse assunto. E amanhã a gente fala aqui no Bom Dia também. Para você, um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra. Para encerrar hoje, nós temos imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Praça Pedro II, aí está, ó. Ao fundo, Palácio dos Leões, o Palácio Larabardieri também. Encerrando o nosso Bom Dia com essa imagem. Amanhã a gente se encontra depois do Bandeira 2, 7 da manhã. Tchau, tchau e até lá.